Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos, que Deus abençoe a todos ricamente, poderosamente, no nome de Jesus. E eu agradeço a você que é inscrito nesse canal, né? Que Deus ele venha te abençoar poderosamente. E você que ainda não é inscrito, eu peço que você possa se inscrever, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu gostei. O que eu sempre falo, esse objetivo não é crescer a minha pessoa, mas é crescer a palavra de Deus através desse canal, é propagar a palavra de Deus, é cumprir Marcos 16:15, né? Esse é o objetivo desse canal. Por que Deus ele colocou no meu coração esse canal, né? Eu comecei através do Facebook, fazendo lives, né? E o Espírito Santo foi me dando sabedoria, entendimento, até que eu consegui abrir esse canal, né? Eu acredito que já vai fazer, acredito eu que vai fazer uns 2 anos já, se eu não estou enganado, né? Que eu tenho esse canal e ainda tem estado pequeno, né? Eu ainda estou com 30 inscritos, mas eu creio que é plantando que se colhe. Eu creio que vai crescer, tá? Você que já é meu inscrito, saiba de uma coisa, que você tem o meu carinho e você vai estar nas minhas orações, tá bom? Isso aí você pode ter certeza. Então que você possa multiplicar, compartilhar, tá bom? No seu grupo de WhatsApp, no grupo da família, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Gostaria que você não guardasse só para você as mensagens que você assiste. Gostaria que você compartilhasse, né? Quanto mais você compartilha, mais você deixa o seu like, o YouTube vai entender que o conteúdo, né? O conteúdo é relevante, é bom. Então ele vai recomendar para mais pessoas, tá bom? Então eu conto com a tua ajuda, meu amigo e minha amiga. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos à palavra de Deus, né? O título dessa mensagem é cuide da sua vida espiritual, né? Será que nós estamos cuidando da nossa vida espiritual? Será que nós estamos cuidando daquilo que é mais importante do que todas as coisas, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa comunhão, né, plena com o nosso Deus? E às vezes, nos tempos que nós estamos vivendo, né, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas, infelizmente, poucos estão se preocupando com a sua vida espiritual, né? Infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração, a maioria das pessoas estão pouco se preocupando com a sua vida espiritual. A pessoa às vezes se preocupa em ganhar dinheiro, se preocupa com a sua vida financeira, se preocupa com a família, se preocupa com a saúde, né? Principalmente a pessoa se preocupa demais com a vida financeira. Hoje em dia nós vivemos um tempo de correria, né? Um tempo a qual as pessoas elas vivem constantemente dizendo: eu estou trabalhando muito, eu estou correndo muito, né? Tá muito puxado, né? E às vezes a pessoa pouco tem tempo de orar, pouco tem tempo de jejuar, pouco tem tempo de ir nos cultos em sua igreja. Meu amigo e minha amiga, isso é algo grave, é algo que tem que se preocupar, é algo que deixa a gente que é pregador preocupado, porque o diabo ele tem afastado muitas pessoas através disso.
Muitas pessoas estão se esfriando na fé por causa da correria do dia a dia. Às vezes a pessoa ela quer trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, né? E se uma pessoa trabalha dessa maneira, você acha que ela vai ter tempo para orar? Você acha que ela vai ter tempo para jejuar? Você acha que ela vai ter tempo para participar dos cultos? Não vai, né? Isso é algo sério, que muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente não estão percebendo, né, o perigo que ela corre, né, na sua vida espiritual, principalmente até de perder a sua salvação, tá? Porque nós não podemos ter essa mentalidade que uma vez salvo, sempre salva. A salvação a gente conquista ela todos os dias, a gente mantém ela, vamos assim dizer, né? Conquista não, a gente mantém, né? E se você desleixar, vamos falar no português, claro, da sua vida espiritual, você corre um grande risco de perdê-la. É verdade. Você corre um grande risco de perder aquilo que é mais importante do que tudo, que é a sua salvação, tá bom? Às vezes a pessoa também, às vezes tem pessoas que estão frequentemente na igreja também, né? Mas também espiritualmente a pessoa não está se preocupando com a sua vida espiritual. E isso é coisa séria, tá? Porque o fato da pessoa ela estar na igreja todos os dias também não quer dizer que ela está salva, né? Não quer dizer que ela vai entrar no reino de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão frequentemente na igreja, mas estão fora da presença de Deus. Porque a pessoa não tem um tempo de oração, a pessoa não tem um tempo de meditação na palavra, a pessoa não tem um tempo de jejum, né? Infelizmente, meu amigo e minha amiga, isso é algo perigoso, porque a pessoa tem que entender a seguinte coisa: o fato dela estar na igreja não quer dizer que ela está imune, né, aos ataques do diabo. Não quer dizer que o diabo ele vai cruzar os braços e vai soltar, e vai, vamos assim dizer, a palavra certa, o diabo não vai ficar de braços cruzados e deixar a pessoa tranquila. Não. É aí que o diabo vai se levantar mesmo, né? Então a pessoa acha que ela está na igreja só basta. Aí a pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não medita, né? A pessoa não cuida daquilo que é mais importante. E acaba, infelizmente, dentro da igreja acaba sofrendo perturbações, né? E às vezes tem até crentes dentro da igreja que são possessos, que manifestam com demônios, com espírito imundo. E isso é coisa séria, tá? E quando eu olho para a palavra de Deus, eu quero estudar com você 3 textos da palavra de Deus que eu preguei até, né, na igreja que eu faço parte, eu preguei até no culto de domingo. Tá lá no Evangelho de Mateus, eu vou começar com você. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 43 até o 45. Mateus 12, 43 até o 45. Né? Preste atenção no que Jesus ele fala. E olha, eu digo para você, eu estava meditando nessa palavra. Jesus ele não falou essa palavra para não crente. Jesus ele não falou essa palavra para quem está lá fora. Jesus ele falou essa palavra para os crentes da época, para os fariseus, né? Para os que se dizia santo, para os que se dizia entendido na lei, né? Jesus falou essa palavra para os crentes da época.
Olha só, preste atenção no que ele fala. Mateus capítulo 12, verso 43 até o 45, diz assim, ó. E quando o espírito imundo, ele sai de um homem, no caso, tanto faz homem quanto mulher, tá? Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Continuando. E não encontra, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E o estado deste homem passa a ser pior do que o de antes. Olha que palavra forte isso. Então a pessoa tem que entender uma coisa, né? De que casa que Jesus está se referindo aqui? Será que é uma casa de tijolo? Será que é uma casa de madeira? Não. Quando Jesus está falando de casa, ele está se referindo à nossa vida, né? Ele está se referindo ao nosso coração, à nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. E antes da gente se converter, cada um de nós que chegamos à igreja, né? A gente sofria uma perturbação, né? Antes de nós aceitarmos a Cristo, quando nós chegamos à igreja, né? A gente sofria certo tipo de perturbação, certo tipo de coisa, né? Então, o que aconteceu? Jesus, ele nos libertou, né? A libertação veio, a libertação aconteceu. Só que o diabo, ele não vai ficar de braços cruzados, né? Ele não vai falar assim, não, porque agora o fulano de tal aceitou a Cristo, agora eu vou ficar de braços cruzados e eu perdi essa vida para sempre. Não. Se tem uma coisa que Satanás ele não aceita é perder, né? Então, você vê que o próprio Cristo, ele diz o quê? Que quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele vai andar por lugares áridos, procurando outras pessoas para atormentar. Aí ele não encontra o que ele fala. Eu vou voltar para a casa de onde saí. Ou seja, eu vou voltar para aquela pessoa que eu atormentava antes. Eu vou querer voltar para aquela pessoa que antes eu atormentava, né? Aí o que acontece? Ele volta, né? E infelizmente ele encontra o quê? A casa desocupada. O que é uma casa desocupada? É uma vida sem a presença de Deus, né? É uma vida sem a presença do Espírito Santo. É aquela pessoa que não se preocupa muito em orar, é aquela pessoa que não se preocupa muito em jejuar, é aquela pessoa que não se preocupa muito em meditar na palavra, é aquela pessoa que, vamos falar no português claro, leva a sua vida espiritual relaxadamente, de qualquer maneira. Ou seja, a casa da pessoa não está suja. Ou seja, a pessoa não está em pecado, a pessoa não está na prostituição, não está no adultério, a pessoa ela não está vivendo uma vida errada. Mas o erro que a pessoa ela está cometendo aqui é o quê? Não colocar um morador na sua casa, deixar a sua casa vazia, ou seja, deixar a sua vida sem a presença do Espírito Santo, deixar a sua vida sem vamos assim dizer, um fortalecimento espiritual. E é um erro que muitas pessoas têm cometido.
A pessoa às vezes está na igreja, mas não se preocupa em buscar a presença de Deus. Não se preocupa em se encher do Espírito Santo. Ou seja, a casa da pessoa está vazia. É uma casa que até está limpa. Está limpa a casa. Não está suja. A pessoa não está em pecado. Só que a casa está vazia, né? E você já viu uma casa quando fica vazia? Como é que fica? Né? Por exemplo, o morador da casa viaja e deixa a casa vazia. Né? Se ele não toma o cuidado devido, o que, que vai acontecer? O ladrão vai invadir aquela casa, vai arrombar a casa, vai fazer um estrago, vai roubar tudo o que tem dentro. Então, meu amigo e minha amiga, assim também é a nossa vida. Você um dia se libertou, você um dia foi para a igreja, você era uma pessoa perturbada, você era uma pessoa depressiva, você era uma pessoa doente. O que aconteceu? Você se libertou. Só que agora você precisa colocar um novo morador na sua casa. Porque senão o antigo vai querer voltar. Aí você que está do outro lado fala assim, ah, ministro, está amarrado. Não está amarrado, não. Se você não vigiar, né, é exatamente o que vai acontecer. O velho morador, o antigo morador, que é Satanás, ele vai querer voltar e, não contente, vai querer trazer consigo mais 7. Agora você imagina uma coisa, né? Uma pessoa que tinha um demônio em sua vida, já era uma pessoa atormentada. Agora você imagina uma pessoa com 7. Você imagina uma pessoa com 7 espíritos em sua vida. Você vê, o próprio Cristo diz que o estado dessa pessoa é pior do que era. Olha só. Então por isso que você tem que tomar cuidado. Não deixa sua casa vazia. Cuida da sua vida espiritual. Lembra do que Jesus diz em Mateus 6:33. Muitas pessoas têm essa mensagem de cor e não medita nela. A Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Tem muito crente que já leu trocentas vezes essa mensagem e não parou para meditar, não parou para analisar o seu conteúdo. Então não deixe a sua casa vazia, tá bom? Olha o que a Bíblia diz ainda em Mateus. Você vê que é uma batalha a gente gravar um vídeo, né? Você deve ter escutado o latidinho de cachorro aí, né? Eu ainda estou na minha casa, mas Deus vai preparar o meu estúdio. Eu creio nisso, tá bom? Que você possa me ajudar em oração. Mateus capítulo 25, versículo 3. Olha só. Mateus capítulo 25 agora, versículo 3. Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens, né? E Jesus ele fala das 5 loucas e 5 prudentes. No versículo 3 de Mateus 25, a palavra diz assim, ó. E as insensatas, elas tomando, pois, a lâmpada, não levavam consigo o azeite. Olha que coisa séria isso. O que é o azeite hoje? É o Espírito Santo, a unção de Deus, a presença de Deus em nossa vida. E às vezes tem muitas pessoas que estão se comportando igual a 5 virgens loucas. Ou seja, é uma virgem, é uma pessoa que não está no mundo lá fora, está na igreja. Porque quando a Bíblia fala virgem, ela está se referindo a quem? A igreja. Então, essa pessoa, ela faz parte da igreja, ela é uma virgem, ela está esperando o noivo. Só que o detalhe é aqui, a pessoa não está levando o que é mais importante, que é o azeite. A pessoa não está levando consigo a presença de Deus, né? E isso é coisa séria, né?
Eu repito, às vezes a pessoa, é que nem no começo da mensagem que eu falei, né, de Mateus 12, 43 até o 45 em diante. Às vezes a pessoa não está em pecado, é uma virgem, faz parte da igreja. Só que o erro que a pessoa está cometendo é deixar a casa vazia, é não levar o azeite, como foi as 5 virgens loucas. Isso é perigoso. E se você quiser continuar lendo, em Mateus 25, você vai ver que o noivo veio, né, e as 5 loucas deixaram para fazer em última hora, deixaram para comprar o azeite na última hora. Só que o que aconteceu? Não deu tempo. O noivo veio, levou a que estava preparada, que era as 5 prudentes, está lá no versículo 4, as 5 prudentes que levavam consigo o azeite, a presença de Deus, o noivo levou, e as 5 loucas ficou. Aí depois elas bateram na porta falando, abre-nos a porta, né? E a Bíblia diz o quê? Então eu direi, nunca vos conheci. Ou seja, o noivo vai vir. O noivo está perto. Quem que é o noivo? Jesus. Ele vai vir buscar a sua igreja. Agora eu te pergunto, qual destas duas partes, qual desses 2 grupos você faz parte? Você é aquela pessoa que tem levado consigo o azeite? Você tem mantido a sua vida espiritual em alta? Você tem mantido a sua lâmpada acesa, cheia da presença de Deus? Ou você é aquela pessoa que não está nem aí com a sua vida espiritual? Ou você é aquela pessoa que está tão preocupado com seus próprios interesses e está se esquecendo do principal, que é a sua comunhão com Deus? Medite nisso que eu estou lhe falando, hein? O noivo está perto, hein? O noivo está aí já, está quase perto. Está chegando, hein? E como ele vai encontrar você? Não pense você que na última hora vai dar tempo, porque não vai dar. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será no abrir e no fechar de olhos, ou seja, será algo de repente, será algo repentino, será algo rápido, né? Não vai dar tempo da pessoa ela deixar para a última hora, como todo brasileiro faz, né? Deixa as coisas para a última hora, para o último momento, para o último instante, né? Não vai dar tempo. Então cuide da sua vida espiritual, meu amigo e minha amiga. Conserve dentro de si o azeite, tá bom? Para a gente encerrar essa meditação, esse pequeno estudo, Levítico capítulo 6, versículo 13. Vamos lá. Antigo Testamento, tá? Levítico capítulo 6, versículo 13. Diz assim: E o fogo arderá e nunca se apagará, arderá continuamente sobre o altar. De que fogo que nós estamos falando hoje? O fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. A Bíblia diz que esse fogo tem que ficar continuamente sobre o altar. Aleluia! Esse fogo tem que permanecer continuamente. E como que a gente mantém esse fogo, né? Antigamente, como que você mantinha uma chama acesa? Colocando lenha, né? Eu brinquei com os irmãos até no domingo à tarde, né? Comida no fogão a lenha é bom demais, não é? Mas antigamente, como que você mantinha essa chama acesa? Colocando lenha, socando lenha no fogo. E o que é a nossa lenha hoje? É a nossa oração, é o nosso jejum, é a nossa meditação na palavra de Deus. A Bíblia diz que isso tem que ficar constantemente. Ou seja, a pessoa não tem que orar só na segunda, só na terça, só na quarta, só na quinta, só na sexta. Não, ela tem que estar todos os dias colocando lenha para que o fogo não se apague. Oh, maravilha! Para que o fogo continue aceso, ardendo. Então que você possa fazer isso, meu amigo e minha amiga.
Não deixe para orar a Deus só quando você vai no culto. Não deixe para ler a Bíblia só quando você vai no culto. Tem gente que não lê a Bíblia em casa. Tem gente que não ora em casa. Tem gente que não jejua em casa. Né? Tem gente que só lembra de orar no culto. Só lembra de ler a Bíblia no culto. Não. A Bíblia diz que tem que estar em todos os momentos. A chama tem que permanecer acesa. Se você orou ontem, eu já orei ontem, hoje não preciso orar. Negativo. Todos os dias. A nossa vida com Deus tem que estar em alta todos os dias. Todos os dias. Seja no dia de culto, seja em casa. Você não deve ter uma vida com Deus só no culto. Você tem que ter uma vida com Deus em casa. Todos os momentos da tua vida. A não ser que você não queira entrar no céu, né? Porque se você não quiser fazer parte do céu, continua do jeito que você está levando a sua vida. Tá? Eu quero falar aqui com pessoas que querem ir para o céu, com pessoas que almejam e desejam, acima de tudo, a salvação. Então, se você deseja a sua salvação, acima de tudo, se você deseja um relacionamento com Deus, então, meu amigo e minha amiga, cuide da sua vida espiritual. Não deixe a casa vazia. Não deixe o azeite se apagar. Não deixe o fogo se apagar. Coloque lenha no fogo continuamente. Mantenha o azeite na sua lâmpada. E coloque um morador na sua casa. Aleluia. Tá certo? Que Deus abençoe você poderosamente. Se você está afastado do caminho, volte. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite. Se você não faz parte de uma igreja, convido a você a fazer parte da minha. Faço parte da Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bom? Aonde você mora, com certeza vai ter uma. Tá certo? Se você já faz parte de uma igreja, continua firme. Mas na sua, né? Mas acima de tudo, cuida da sua vida espiritual. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.